Essa aula, então, é a segunda parte da aula sobre globalização. Na primeira aula, a gente falou sobre o suporte técnico da globalização, ou seja, o que mudou tecnicamente para que pudesse ocorrer o processo de globalização. E agora, a gente, dando continuidade a esse tema, a gente tem que abrir um parêntese para falar do contexto que permitiu essa evolução técnica, que foi o elemento gerador do que a gente chama de processo de globalização, né? Na verdade, muitos autores consideram que a globalização é um estágio dentro do processo de evolução e de mudanças do sistema capitalista. Ou seja, a globalização para muitos ela é aquele estágio supremo das trocas que a gente viu na aula anterior, mas que está dentro desse processo de mudança, de evolução do capitalismo, né? Então, para isso, a gente tem que entender quais foram essas etapas do capitalismo até a gente chegar no modelo que a gente chama hoje de globalização. O sistema capitalista ele começa a dar os seus primeiros sinais de existência no século XV, né, com o enfraquecimento do sistema feudal. Então, essa primeira etapa aqui, que a gente chama de capitalismo comercial, na verdade, ela surge, né, é a primeira etapa do capitalismo, ela surge a partir das mudanças que ocorreram no sistema feudal. E que mudanças foram essas? O sistema capitalista ele começou a surgir com a decadência do sistema de produção que prevalecia no feudalismo, né? O feudalismo ele teve início no século V e durou até o século XV, né, quando o capitalismo começou a tomar forma. E o que mudou para a gente parar de chamar de feudalismo e passar a chamar de capitalismo? O feudalismo ele era um sistema de organização econômica, política, social, que prevalecia na Europa Ocidental, da Idade Média, e ele era baseado na posse de terras e em estamentos. O que eram os estamentos? Eram classes sociais estáticas, né? Não havia mobilidade. Isso significava que as pessoas nasciam e morriam pertencendo à mesma classe social. Então tinha aquelas três classes básicas que vocês já devem ter aprendido em história, né? A nobreza, o clero e os servos. E uma outra característica que diferencia do que veio depois, que foi o capitalismo, é que no feudalismo a produção era caracterizada pela autossuficiência. Ou seja, os feudos eles produziam o que era consumido no local e não havia o comércio, né? E não havia também, até um certo momento, moedas. Havia, na verdade, quando havia alguma troca entre feudos, a troca era intercâmbio de mercadorias, né? Trocava-se produtos por outros produtos. Só que com o crescimento populacional e o desenvolvimento das cidades, as atividades comerciais elas começam a se desenvolver mais e aí surge a moeda, né, para facilitar as trocas e ampliar as fontes de renda. E aí, nesse momento é que surgem as feiras livres e surge uma nova classe econômica que passou a ser chamada de burguesia, né? E por que eu estou falando isso? Porque a partir do surgimento da burguesia é que se constata a possibilidade de quebrar aquela organização estática do feudalismo e começa a haver a possibilidade de mobilidade social daqueles que passaram a desenvolver atividades comerciais. Então, o comércio, a partir de um certo momento, diferentemente do que era a organização feudal, ele passou a estar organizado a partir do trabalho livre e assalariado. E isso também foi o que marcou, um dos elementos que marcou a mudança e a transição da chamada Idade Média para a Idade Moderna, né? Então, com isso é que surge o que a gente chama de capitalismo. E a primeira etapa desse capitalismo, que era algo diferente do que existia antes, que era o feudalismo, ela é chamada de capitalismo comercial, né? Por quê? Alguns até chamam essa primeira etapa de etapa pré-capitalista, né?
Porque naquele momento ainda não havia a industrialização. E todo o sistema ele estava baseado em trocas comerciais. Então, o modelo econômico adotado nesse período foi o mercantilismo, que tinha como característica o controle estatal da economia, o protecionismo, o metalismo, ou seja, possuir metal, né? O ouro, prata, era um elemento que mostrava riqueza, né? E para os estados, o grande objetivo era sempre manter a balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar coisas. Então, esse mecanismo aqui, chamado de mercantilismo, né, ele era a base do que se chama de capitalismo comercial, que é o momento de transição, é o elemento de transição entre o feudalismo e depois a outra fase que o pessoal chama de capitalismo industrial. Então, nesse momento do mercantilismo, né, do capitalismo comercial, os países eles buscavam a acumulação de riquezas, né, por meio da proteção da economia local, né, eles protegiam sua economia, e o acúmulo de metais, o metalismo. E esse acúmulo de metais ele era decorrente das trocas comerciais que esses países realizavam com outros países. Né? Foi nesse período que as nações europeias, né, os países europeus, eles passaram a explorar os recursos das suas colônias. A segunda fase do capitalismo, chamada de capitalismo industrial, aí ela, como está aqui no nosso quadrinho, já vem a partir do século XVIII, né? Ela pega o século XVIII e XIX, né, daqui para frente, e a passagem do capitalismo comercial para o industrial ela se deu por meio de uma revolução tecnológica, que na verdade foi a tal da Revolução Industrial, né, que hoje em dia a gente chama de primeira Revolução Industrial, mas naquele momento era a Revolução Industrial. E o que significou a Revolução Industrial? Então, o momento da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, significou uma real revolução, uma real mudança na forma de se produzir coisas no mundo. O que havia antes, né? Primeiro, o artesanato, que existe até hoje, mas era a única coisa que existia de forma de produzir bens de consumo era a da pré-história até o século XV, era o artesanato, né? Que usava instrumentos de trabalho simples, né? Que pertenciam ao trabalhador. Não havia uma divisão do trabalho, né, e a produção individualizada, né, que depende de habilidades dos artesãos. Até hoje o artesanato ele existe, não é a principal atividade econômica do mundo, não é a principal atividade produtora de bens, mas ele continua existindo e ainda continua com essas características, né? Instrumentos simples de trabalho, pertencentes geralmente ao artesão, a quem está produzindo, e uma produção bem individualizada, e depende da habilidade. Quanto mais habilidade se tem, mais se produz ou melhor se produz. A partir do século XVI até o século XVIII, aí já vem a manufatura. Né? Quando se tem a manufatura, que já é um modo de produzir já associado, mais associado às primeiras fases, a primeira fase do capitalismo, né? Ele já introduz uma mudança que é a mudança da velocidade. Né? Por quê? Porque já começa a usar máquinas mais simples, mas ainda manuais, né? Já começa a dividir o trabalho em etapas, só que ainda depende das habilidades pessoais. Né? Significa o quê? Significa que se eu estou cansado, eu produzo menos, né? O ritmo de produção de todo o sistema vai cair. Mas hoje em dia, se o trabalhador está cansado, também não vai produzir menos? Vai, ele produz menos, individualmente. Só que a indústria, quando ela surge como uma forma de depender da produção depender cada vez menos do quanto o trabalhador está cansado ou da habilidade manual daquele trabalhador. Por quê? O que se chama de indústria, que surge a partir do século XVIII, né, já vem utilizando máquinas modernas. E o que significam máquinas modernas? Na verdade, máquinas modernas são aquelas máquinas que têm um combustível, que elas funcionam independentemente da força animal, seja do homem ou de algum animal. Ou seja, elas têm um combustível ali para funcionar. Então, para ela continuar funcionando no mesmo ritmo que ela
que ela vem funcionando, ela depende apenas de ter o combustível ali. No início era o vapor, né? A máquina a vapor que dependia do carvão, né? Hoje em dia depende da eletricidade, né? A maioria das máquinas industriais. Então, se tem energia, a máquina vai funcionar. Se não tem energia elétrica, ela não vai funcionar, né? Ou seja, independente se o trabalhador está cansado ou não está. Ela vai ter um ritmo de produção. Quanto mais automatizado é uma produção, mais você consegue manter o ritmo de produção, independentemente das habilidades pessoais do trabalhador, né? E isso, por que foi chamado de revolução? Porque isso permitiu uma produção em larga escala e em série. O que significa uma produção em larga escala? Em grandes volumes, o que não ocorria nem mesmo com a manufatura, né? A manufatura já deu uma maior quantidade de produtos sendo produzido ao mesmo tempo, mas não num volume que a indústria traz, né? E em série significa bem próximo de estarem padronizados, ou seja, em grande quantidade e com o mesmo padrão. Claro que tem erros de sistema de produção ali, mas o objetivo é se produzir em série, em velocidade, quantidade e padronizado, né? E isso a máquina que permite. E quanto mais vai evoluindo os meios, a tecnologia, né, utilizada no maquinário, vai mudando também o tipo de combustível usado e vai mudando também a autonomia, a capacidade de produção autônoma que as máquinas têm. Voltando-se então para o nosso quadrinho aqui, a primeira Revolução Industrial, então, ela teve início no Reino Unido, né, na Inglaterra, em 1760, e o marco principal dela foi a introdução da máquina a vapor na produção, o que deu uma velocidade de produção muito maior, né? E foi o que permitiu a transição da produção manufatureira para a chamada produção industrial. Nessa fase, então, do capitalismo industrial, né, a Revolução Industrial ela traz a indústria têxtil como forte, a indústria naval, o carvão como fonte de energia, né? Estados Unidos, Alemanha, Japão, Canadá e Rússia como, né, potências produtivas, né? E é a fase em que prevalece a concepção liberal. O liberalismo, como concepção econômica, era o que prevalecia, né? Essa corrente de pensamento tinha como principal pensador o Adam Smith, né? E a ideia do liberalismo é o Estado mínimo, né, e a não intervenção estatal na economia, né? Então, segundo esses defensores dessa concepção liberal, né, a lei da oferta e da procura e a competição do mercado garantiriam os melhores resultados para a sociedade como um todo. E o modo de produção vigente nos séculos de capitalismo industrial permitiram um aumento da produtividade, né, a diminuição dos valores de mercadorias e o acúmulo de capital. Por outro lado, esses avanços eles só foram possíveis a partir de condições precárias de trabalho, de jornadas de trabalho muito altas. Isso é bem a característica, é um momento que não sei se vocês lembram, já devem ter ouvido falar, né, dos filmes do Charlie Chaplin, né? Tem um filme clássico, né, que é o Tempos Modernos, que ele meio que representa o processo produtivo naquele momento. A indústria, o trabalhador fazendo um trabalho repetitivo, sendo explorado ao máximo em seu tempo, né? E a ideia de que quanto mais se pudesse usar o tempo do trabalhador com ele trabalhando ali no processo produtivo, melhor. Essa concepção liberal foi o que deu sustentação ao modelo inicial do capitalismo industrial. O capitalismo industrial ele continua com a segunda revolução industrial, né, que na verdade foi apenas um segundo momento do processo de evolução da forma de produzir, né, na indústria, né, em que, por exemplo, o petróleo passa a ganhar protagonismo e o carvão vai perdendo esse protagonismo, né? Então, o petróleo, a indústria química, a eletricidade, né, a indústria elétrica, os motores elétricos começam a ganhar mais força, a serem mais desenvolvidos e a ter um protagonismo, né, no sistema produtivo, né?
Estados Unidos e Alemanha, num certo momento, com destaque nesse processo. Aí vem Primeira Guerra Mundial, né? Vem depois Segunda Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra aqui é 1914, né? E depois aqui 39 a 45 a Segunda Guerra Mundial. Ela é meio que um marco de passagem, de início de um processo, de uma outra etapa do capitalismo, chamada de capitalismo financeiro, né? A gente, nessas etapas, nessas fases, não existe o ano tal foi o ano em que mudou de um para outro. Não, são processos de transição, né? Então, por isso que o quadro aqui ele não está marcando exatamente qual foi a data que começou o capitalismo financeiro. Mas se tem uma noção de que, a partir da Segunda Guerra Mundial, a forma de funcionamento do capitalismo ela passa a ter umas características um pouquinho diferentes, e aí alguns chamam isso de capitalismo financeiro. Nesse processo de mudança para o capitalismo financeiro, ocorreram algumas mudanças também no modo de pensar o sistema capitalista. Por exemplo, o liberalismo, que era a doutrina econômica que prevalecia, a partir da metade do século XX, ele começa a ser contestado e vem a ideia do chamado de keynesianismo, né? O keynesianismo, na verdade, é uma concepção de que o Estado deve intervir na economia para diminuir a possibilidade de crises que o liberalismo permitia, né? Como, por exemplo, a crise de 29. A crise de 29 foi uma crise de superprodução do sistema capitalista, né? Na verdade, se produziu muito mais do que o mercado era capaz de absorver imediatamente. E isso gerou a quebra, um dos processos foi a quebra de várias empresas, que gerou efeitos também nas bolsas de valores, né? Porque a produção efetiva entrou em crise e as ações dessas empresas também entraram em crise, né? Isso gerou grandes quebras, foi, né, chamada quebra da Bolsa de Nova York, e isso gerou o crescimento da concepção keynesianista. A base do keynesianismo é a ideia de intervenção do Estado na economia para evitar crise, né, como eu falei, e garantir o consumo e o emprego. Esse é o objetivo dessa concepção que vai vindo com os novos ares no século XX. E esse sistema do keynesianismo ele deu origem ao que se chama de welfare state, estado do bem-estar social. A partir dos anos 80, de 1980, é que o keynesianismo começa a perder força, né? E a ideia de estado mínimo e pouca participação estatal na economia, ela vai retornar, né? Isso vai, a partir daqui, retorna a concepção liberal. Mas nesse momento aqui, ao longo do século XX, a maior parte do século XX, a concepção do keynesianismo ela prevalece principalmente como consequência da crise de 29, que foi uma crise de superprodução, como eu falei. E aí, na globalização, ocorre a volta do liberalismo como concepção, mas é a volta do liberalismo com uma cara um pouquinho nova, que alguns chamaram de neoliberalismo, né? Que nada, mas a concepção básica é a mesma, é diminuir ao máximo que puder a intervenção do Estado na economia, né? Isso é uma das concepções que está por trás do processo de globalização também, o neoliberalismo. Mas antes disso, falta de falar do capitalismo financeiro, que na verdade surge ainda com o keynesianismo prevalecendo, né? Mas o que significa o capitalismo financeiro? Então, ele se inicia no século XX, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, e essa nova fase ela tem início quando bancos e empresas eles passam a se unir para obter maiores lucros, né? É nesse momento que surgem as empresas multinacionais e as transnacionais e se fortalecem as práticas monopolistas, né? Ou seja, é um momento em que o capital financeiro passa a ditar os rumos das economias, né? Então, bancos e empresas se associam de uma maneira mais profunda.
Esse é o modelo que está até hoje, né? Dentro da globalização, a gente está ainda no capitalismo financeiro. Mas aí alguns falam que a globalização ela é uma nova etapa desse capitalismo financeiro, né? Mas estaria tudo dentro do capitalismo financeiro. Outros até falam como uma coisa à parte, mas em geral se considera o capitalismo financeiro como sendo a nossa fase do capitalismo atual, mas com uma etapa dentro dele que é chamada de globalização. Então, o capitalismo financeiro, seja do início do século XX, metade do século XX ou atual, né, é um período caracterizado por elevada concorrência internacional, a busca por monopólios comerciais, né, uma incessante busca por evolução tecnológica, né, elevadas taxas de urbanização, que é um modelo urbano, né, essencialmente urbano, que levou também até ao processo de modernização da produção agrícola. E ele tem esse nome porque grandes empresas passaram a vender parcelas do seu capital na Bolsa de Valores, né? Foi um momento de expansão desse processo de vender ações em bolsas. O que são as ações? Na verdade, é vender o direito de outras pessoas participarem do processo produtivo de algumas empresas. E aí, a partir dessa venda de direitos, né, venda de ações, é que isso passou a produzir a riqueza apenas pela especulação. Ou seja, o capital passou a ser acumulado em níveis muito elevados a partir apenas da compra e venda de direitos que são essas ações, né? E não exatamente, essencialmente como era pela compra e venda de produtos, né? As ações passaram a ser um meio de obtenção de riqueza. E especular no sistema financeiro passou a ser uma atividade muito rentável. O que diferencia, então, o capitalismo financeiro para o que tinha antes? Antes, basicamente, quem acumulava riqueza era quem produzia efetivamente produtos reais, produtos concretos, né? E vendia, ou quem vendia esses produtos. A partir de um certo momento, claro que essas empresas continuaram produzindo e vendendo, mas passou a haver o acúmulo de capital também por meio de especulação, sem se precisar vender nem comprar nenhum produto em si, apenas fazendo especulação em bolsas, né? Apenas comprando e vendendo papéis, que são as ações de empresas. Produtos em si não necessariamente continuaram sendo o elemento de geração de riqueza. Tanto que, ao haver uma crise de superprodução no início do século XX, essa crise de superprodução ela gerou consequência em bolsa de valores, e gerou a quebra de muitas pessoas, né? E foi uma grande quebra da Bolsa de Nova York, porque a economia mundial ela já estava começando a também se sustentar em ações, no capital financeiro e não só no capital produtivo. Existe uma diferença. O capital financeiro é aquele que está ligado à compra e venda de ações. O capital produtivo é aquele que está ligado à produção de bens industriais, de bens agrícolas, ou o que for, de bens efetivamente. Então, e aí, a partir da década de 70, dentro também desse sistema do capitalismo financeiro, é que a base técnica do que a gente chama de globalização começou a se formar, até desembocar com o fim da Guerra Fria, no período chamado de globalização, que coincidiu com o auge da chamada terceira revolução industrial, né? Que é o auge do período técnico-científico, o tecnocientífico, né? Que também vem junto com o neoliberalismo, ou seja, crescimento, a volta da concepção de que o Estado deveria cada vez atuar menos e controlar menos o sistema. E hoje em dia ainda prevalece essa concepção chamada de neoliberalismo, que é criticada por muitos, inclusive no vídeo do Milton Santos, né, a globalização vista do lado de cá. Nesse vídeo se faz uma crítica a essa volta da concepção neoliberal, né, como sendo uma forma de gerir o mundo
né, que gera muito mais problemas do que benefícios, né? Isso é a concepção do vídeo que eu sugeri para vocês aí. Então, a globalização, ela é esse estágio do capitalismo financeiro em que está baseado na revolução técnico-científica, né? Está associado à concepção neoliberal, né? E tem como sua base produtiva, os destaques estão ligados à informática e à robótica, né? Que são as bases produtivas do período da Revolução Técnico-Científica. Abrindo parênteses aqui na parte do capitalismo, um outro tema então associado a esse sistema está na verdade ligado a como a indústria funciona e funcionava em cada uma dessas fases, né? E aí o que a gente chama genericamente de processos produtivos, né? Existem 3 grandes processos produtivos na indústria básicos, né? O Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. O Taylorismo e o Fordismo, eles são 2 processos complementares, né? A ideia do Taylorismo, associado justamente à primeira revolução industrial, né? Já na fase do capitalismo industrial, mas a primeira revolução industrial, né? É a ideia, né, desenvolvida por Taylor, né, de que se tinha que buscar ao máximo o controle de tempo gasto em cada tarefa, a busca por racionalizar ao máximo a produção, né, a produtividade com maior exploração da mão de obra, né? Eu até citei antes isso, né, como sendo um elemento da primeira revolução industrial, né? Ou seja, o trabalho cada vez mais especializado, separação rígida de tarefas e níveis hierárquicos da produção. Essa é a concepção do Taylor, que na verdade ela não foi posta em prática. Mas essa concepção foi a base para a formação do que a gente chama de Fordismo. O que é o Fordismo? Aí sim, o Fordismo foi na prática, foi colocar em prática uma concepção de base taylorista, que pensou o seguinte: na produção, vamos fazer linha de montagem. Cada um vai botando um pedacinho do produto para o produto final sair inteiro, né? Vamos produzir em massa, em grande quantidade. Vamos padronizar objetos. Vai sair só objeto igual. Os produtos vão sair todos iguais. Esse negócio de ter variedade de produtos não era o que estava dentro da concepção fordista. Variedade de produtos que a gente tem hoje, eu posso comprar o produto da cor tal, escolher, né, tem um catálogo de opções para a gente escolher. Isso tem a ver com o toyotismo, que é um outro modelo produtivo que a gente vai falar já daqui a pouquinho. Mas o Fordismo, então, padroniza objetos, né? E só que como se produz em massa e produtos padronizados, a ideia, a existência de desperdício, ela é muito comum, né? Ou seja, muitos produtos que saem no final não saem exatamente dentro do padrão, então se desperdiça muitos produtos. Essa é uma concepção fordista, né, que levou a crise de 29 também. Se produzir ao máximo a maior quantidade possível de produtos, né, padronizados, e depois se buscar a massificação do consumo. Ou seja, a produção determina o consumo. Essa concepção fordista foi a concepção que gerou essa crise de superprodução de 1929 que a gente falou antes. Porque se produziu muita coisa e depois não tinha para quem vender. Já no toyotismo, é uma concepção produtiva, o nome já diz, foi implantada inicialmente, né, originalmente pela Toyota, né, a produção japonesa, né. E a ideia é essa concepção de forma de produzir do toyotismo, ela está associada à revolução técnico-científica, ela está associada e ganhou muita força a partir do processo de globalização, né. E qual é a ideia no sistema produtivo do toyotismo, né? É a tal da produção just in time. O que é just in time? Produção ao mesmo tempo que você tem o pedido, a demanda, você produz, né? Produzir a partir das necessidades do consumidor,
né? Aí é que se cria a possibilidade da gente fazer um produto exclusivo, né? Encomendar um produto exclusivo e esse produto chegar na sua casa ou ser produzido e você ir lá pegar, né? O que no Fordismo não era possível. O Fordismo pensava o seguinte: eu produzo aqui e você consome o que eu produzo. Ah, mas eu quero uma coisa diferente. Não tem. Né? Ou você consome o que tem, ou você não consome. No toyotismo já se cria a possibilidade, claro que a partir da existência de uma tecnologia que permite isso também, né? O avanço tecnológico, a informatização da produção, a robotização da produção, permite uma produção mais flexível. Né? E essa produção mais flexível, ela também diminui o desperdício, né? Ela aumenta o controle de qualidade, porque eu não estou preocupado com a quantidade, um volume muito grande de produto sendo feito de uma vez só. É claro que continua existindo uma produção em quantidade, mas essa quantidade ela é menor, se trabalha com estoques menores e também se tem uma produção a partir apenas do pedido, né? Da demanda de consumo. Então, nesse processo, a mão de obra ela tem que ser mais qualificada, né? Porque ela vai trabalhar com um nível de tecnologia mais avançado, né? E existe uma menor preocupação com o tempo de trabalho no modelo do toyotismo. E abre-se a possibilidade de cogestão, ou seja, o próprio trabalhador gerir a empresa. Claro que isso não é em todas e tal, mas essa possibilidade ela começa a surgir nesse modelo do toyotismo. Né? E qual é a grande diferença do toyotismo para o Fordismo? Né? A principal em relação ao consumo, que o consumo é que passa a influenciar a produção, né? E tem a possibilidade de personalizar a produção. E com isso também o sistema diminui a possibilidade de haver uma crise de superprodução, ou seja, eu produzir muito e não ter para quem consumir, não ter quem consuma esse produto. Esse parênteses aí que a gente abriu para falar justamente que essas mudanças no sistema capitalista e essas mudanças que a tecnologia traz para o processo de circulação de mercadorias no mundo, ela também traz para o processo de produção de mercadoria, e essa produção ela deixa de ser uma produção em massa padronizada e passa a ser uma produção mais voltada para as necessidades do mercado, né, e mais concomitante à demanda do mercado. E isso reduz desperdício, permite um melhor controle de qualidade, mas ela também só é possível a partir de um processo de informatização e robotização da produção. E é isso. Fui!